Olá, seja muito bem-vindo a um pré-jogo especial internacional. É dia de Flamengo, é dia de Libertadores, é dia de Flash Score. Se você está acompanhando pelo nosso site em flashscore.com.br, navegue à vontade. Se você está curtindo pelo YouTube, então deixa seu like, já comenta quanto vai ser o jogo, compartilha com os seus amigos e, claro, se é novo, se inscreve no nosso canal. E pintou o QR Code no cantinho da tela aqui para você sempre, sempre, sempre aqui, ó. Pintou, é ele, para você escanear e ter o seu aplicativo Flashcore. É o nosso aplicativo de presente para você com muita informação. Eduardo Gerac, o que esperar de Flamengo e Independente Medellín? Aliás, não tem só esse Independente Medellín, né? Temos muitos Verdade. independentes na Libertadores, mas esse é talvez o mais famoso. Enfim, vamos falar sobre isso jogando no Maracanã, que eu vou acompanhar aqui na Flash Score. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você e para todo mundo que nos acompanha aqui nesse pré-jogo especialíssimo de Libertadores, né? Olha, o Flamengo deve ter uma vida relativamente fácil. Libertadores não dá para falar que é sempre fácil, né? Mas, sem dúvida alguma, o Flamengo é muito melhor que o Independiente de Medellín, né? O time colombiano que no primeiro jogo, né, Fábio, a semana passada, na primeira rodada, empatou em casa com Estudiantes da Argentina, não jogou lá essas coisas, não, né? O Estudiantes empatou o jogo, poderia até ter vencido, claro. O Independente teve alguns momentos, né, de um bom futebol, mas nada que possa assustar aí a equipe do Flamengo, né? Falando rapidamente da equipe colombiana, né, Fábio? O destaque deles é o atacante Chaverra, né? Ele que fez o gol no primeiro jogo, ele fez o gol lá do Independente Medellín, né, nessa partida aí contra o Estudiantes, o Francisco Chaverra, ele que chuta bastante ao gol. Foram 5 finalizações, 3 no gol, e ele desperdiçou uma chance claríssima de gol que poderia ter dado a vitória aí, né, para a equipe da casa. Ele deu um passe decisivo, 2 passes ali para o trecho final do campo, e como eu disse, fez o gol de empate do Independente contra o Estudiantes. O Flamengo, claro, jogou na altitude, mas conseguiu controlar muito bem a altitude, e aí venceu fácil o Cusco por 2-0, né, Fabi? E aí, se a gente for já juntar os últimos jogos do Flamengo, né, tanto em relação à Libertadores quanto à última partida do Mengão clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, acho que agora já dá para dizer que o Paquetá arrumou o lugar para ele no campo, né? Ele jogando ali mais pelo lado esquerdo, né, Fábio? E o Leonardo Jardim tem uma arte aí sobre o Lucas Paquetá para mostrar esse mapa de calor dele, percorrendo mais o lado esquerdo, ele vai encontrando um formato, né? Se o Independente Medellín não atravessa bom momento no campeonato colombiano, né? É o 14º colocado, com 20 clubes disputando a competição, o Flamengo não. Essa é uma imagem que a gente observa aí na nossa arte do Fla-Flu, em que o Flamengo teve aquele jogo adiado, toda a polêmica e tal, mas venceu e pulou para a segunda posição, com um jogo a menos ainda, né? Em Exatamente. relação à maioria, tem um jogo para fazer com o Mirassol, esse jogo é no Rio de Janeiro. Se vencer, ele vai a 23, encurta para 3 pontos a distância para o Palmeiras e tem um confronto direto. Ou seja, o Leonardo Jardim está encontrando um formato ideal, uma formação ideal do Flamengo e pontuando, né? À exceção do jogo com o Bragantino, o restante o Flamengo manda nos jogos. Não, exatamente, né? E esse formato que ele está desenhando aí o Flamengo, né? Com o Paquetá jogando mais como um segundo volante ali, né? Mais pelo lado esquerdo. O Arrasca também já está subindo de produção, né? Jogou muito bem contra o Fluminense, mais centralizado. E aí o Samuel Lino jogou pelo lado esquerdo, né? Também foi muito bem. Esse lado esquerdo do Flamengo, na verdade, Paquetá mais Samuel Lino, deu muito certo, né? E o Plata jogando pela direita, né? O Plata que até um tempo atrás estava sendo descartado do Flamengo, também tá subindo aí de produção, e aí não tem quase o que falar sobre o Pedro, né? O que ele fez contra o Fluminense, realmente, 2 golaços, né? Jogou muito bem. O Pedro também está subindo de produção, né? A gente vê quando o time do Flamengo está disposto assim no campo, principalmente desse meio para frente, realmente está todo mundo ali já encontrando a sua posição, né? Cada um no seu quadrado, como dizem hoje também, e a coisa tá
está evoluindo muito bem realmente para o Flamengo, que está decolando de uma forma absurda, né? Aí com o Leonardo Jardim, tanto, claro, em termos de Libertadores, né? O Flamengo que já tem os 3 pontos dele, já ganhou lá fora de casa e deve ratificar mais 3 pontos em casa nessa segunda rodada, quanto também para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que já tem também na próxima semana, enfim, né? Realmente esse formato, né, do Flamengo ali no 2-3-1, com o Pedro sendo esse ou às vezes até o Bruno Henrique também, quando precisa ser o Bruno Henrique, a coisa está funcionando muito bem, né, Fábio? Lembrando que no nosso aplicativo da Flash Score, quem tiver essa curiosidade, no jogo contra o Fluminense, esses 6 jogadores do Flamengo do meio para frente, todo mundo tirou nota de 7 para cima, mostrando que realmente foi muito bem o time do Flamengo contra o Fluminense, e agora a expectativa é que isso se repita, né, contra a equipe do Independiente. Até porque o Flamengo terá ao seu lado mais de 60 mil apaixonados, né, no Maracanã. A torcida vai comparecer em grande número, é aquela busca pela pontuação dentro de casa. O Flamengo tem o jogo na Copa do Brasil contra o Vitória, o primeiro jogo é aqui. Então, assim, o Flamengo tem uma sequência em que ele olha para os jogos dentro do Rio de Janeiro, o que minimiza a questão envolvendo viagens, né? Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem, no fim de semana, o jogo diante da equipe do Bahia. Ele faz Audax, eu estava falando, pensando aqui no Vasco. Ele faz Independente, Medellín, Rio de Janeiro, Bahia, Rio de Janeiro, domingo e Vitória. Ou seja, então, assim, eu acho que tem muito a ver com isso, né? A sequência no Rio de Janeiro para dar um levante, né? E aí o Arrascaeta, por exemplo, é uma peça fundamental, né? A gente falou do Pedro, mas o Arrascaeta também Edu. Não, sem dúvida, o Arrascaeta, né? A gente até comentou na semana passada, né? Que ele ainda estava com o freio de mão meio puxado, mas contra o Fluminense ele já disse ao que veio, né? E esse é o desenho tático ali do Flamengo contra o Fluminense, e a gente percebe, né? As linhas mais grossas é onde a bola circulou mais, né? E a gente percebe ali, né? O Paquetá com a Arrascaeta, por exemplo, já formando uma dupla ali pelo lado esquerdo, né? Do meio-campo do Flamengo, principalmente. O Pedro é aquela característica, né? Ele toca muito pouco na bola, mas quando toca, ele costuma fazer estrago, né? E o Plata também, ó. A gente percebe, né? Aquela linha mais horizontal entre o número 19, que é o Plata, e o número 10, que é o Arrascaeta, mais grossa também, mostrando como eles estão trocando figurinhas bastante durante o jogo, né, Fábio? O Pedro, que inclusive foi homenageado, né, durante a semana em virtude do seu número expressivo. É o artilheiro do Flamengo no século, passou o Gabigol, eles estavam empatados em 161 gols, é gol pra caramba, mas com os 2 que ele fez no Clássico, bateu 163 e acabou sendo homenageado, levou uma placa e tal, que eu acho justíssimo. Agora, Edu, para a gente fechar, será que o Pedro, dia 18 de maio, estará na lista do Carlo Ancelotti? Para mim seria uma enorme surpresa, pelo fato dele não ter sido convocado, mas não seria surpresa por ser o Pedro tendo o rendimento que tem. Mas, na tua visão, será que o Pedro ainda pode alimentar a expectativa de estar nessa lista para a Copa do Mundo? Eu acho que pode sim. Bom, na minha lista ele estaria, tá? Agora do Ancelotti eu já não tenho tanta certeza, mais difícil, né? Porque, enfim, tem o João Pedro, ele chamou vários, né? Camisas 9 ali para frente. Igor Thiago, Igor Jesus. Exato. Tem aquela discussão também se ele vai levar mais um jogador para o meio-campo, né? Que ele chama de volante, ou se não. Então tem todo um quebra-cabeça ali para ele montar, né? Aí a gente vai precisar ver também como que o Estevão vai estar até lá, né? Até a convocação definitiva, enfim, mas eu acho que o Pedro do Flamengo, né? Claro, corre por fora. Eu acho que ele pode ainda alimentar. Você tem a discussão do Neymar também, né? Vamos ver se ele consegue jogar minimamente aí uma sequência decente pelo Santos. Enfim, porque aí, claro que eles não estão na mesma posição, né? Mas na cabeça do Ancelotti, né? Ele é aquela coisa, ele já determinou mais ou menos ali que ele vai chamar 5 jogadores, talvez, para o meio-campo ali, né? Ele chama de volantes, né? Os jogadores Sim. do meio-campo, mas pode ser 6 também, né? Claro. E aí vai aumentar ou diminuir uma vaga no ataque do Brasil também. Então, tudo isso, claro,
durante as próximas semanas, né? A gente vai acompanhando aí a evolução dos jogadores, né? E também tá rolando lá as fases derradeiras lá dos campeonatos europeus, né? Claro, Então tudo claro. isso, claro, vai pesar aí na balança para o Ancelotti fechar a lista dele. Eu acho que contra o Pedro, joga contra a grande fase que vive o Igor Thiago no Brentford, com 21 gols em 32 partidas na Premier League. Não é uma competição qualquer, é a principal competição do mundo, né? E ele joga no Brentford, ele não joga num grande clube. E tem Exatamente. 24 anos, é um jogador que pode também ir para uma próxima Copa do Mundo, enfim, é um atacante que realmente chama muito a atenção. Bom, vamos ver, dia 18 a gente estará lá, né, não na sede da CBF, porque a convocação não será lá, com certeza a CBF, acho eu, que vai levar para um hotel, enfim, para um local maior, Maior, né? como foi na apresentação do Ancelotti, mas as últimas convocações todas foram na CBF. Fato é que nós estaremos lá acompanhando tudo aqui na Flash Score. Forte abraço, Edu, e grandes jogos para nós aí na Libertadores, para a gente se divertir com a galera. Valeu, Fábio. Abraço. Bons jogos também. Valeu, muito obrigado. E eu estarei no Maracanã contando tudo para você. E lembre-se, aqui, ó, pintou o QR Code no cantinho da tela, é o nosso aplicativo Flash Score, para você ter muita informação na palma da sua mão. Aqui é assim, na Flash Score, você lê o jogo como ninguém.